Boa tarde, quarto ano. Nossa live de hoje nós vamos fazer a correção da nossa apostila. Mas antes de nós começarmos a correção, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na nossa aula de ontem, que foi discurso direto e indireto. Nós já estamos estudando aí na apostila nova os contos, vimos que o discurso direto e indireto estão presentes no conto. Também aprendemos que existe o narrador, já vimos a diferença do narrador observador e narrador personagem. Já estamos aí, né, fazendo interpretações do conto Quando Fiz 7 Anos, que é a história, né, de um garotinho que faz aniversário, tem um avô já de idade, que quando era mais jovem tinha uma loja na cidade que consertava eletrodomésticos, e com esse trabalho ele então criou, né, os 8 filhos, cuidou de toda a família. E no dia, né, do aniversário do neto, ele foi até a casa do avô, que ele mora com um dos filhos, e foi convidar o avô para a noite na casa dele. Ia ter um bolinho, um salgadinho, e o avô disse que não poderia ir. E aí, só para lembrarmos, o avô deu para ele uma bússola de presente. Nós vimos aí na história que ele ficou chateado porque o avô deu uma bússola para ele que não funcionava. Mas lembrando, né, que o avô já é uma pessoa de idade, então já tem algumas limitações, mas que o principal foi que ele fez isso de coração para o neto, com amor. E dentro, né, desse conto, nós vamos ter aí a presença desses dois tipos de discursos, o direto e o indireto. E antes de nós corrigirmos as nossas atividades, nós vamos relembrar bem qual a diferença de um para o outro, para que realmente a minha atividade fique correta e eu entenda exatamente o que nós vamos corrigir logo à frente. Vamos relembrar o que nós vimos ontem, ó. A diferença do discurso direto para o discurso indireto. No discurso direto, são quando os personagens ganham voz. O que é isso? Os próprios personagens estarão lá nas histórias onde eles estiverem presentes, tendo suas falas ali, ou seja, são os próprios personagens que estão presentes no diálogo. Olhem só, ganham voz, possuem falas, normalmente em diálogos. Diálogos o quê? São conversas. Aí, nesse tipo de discurso aqui, ó, chamado direto, nós vamos colocar exatamente o que o personagem disse. Por isso o nome dele é direto. E aí também nós vimos ontem verbos de elocução. O que são esses verbos? São aqueles verbos que vão aparecer antes da fala dos personagens. Como, por exemplo, falar, dizer, perguntar, comentar, questionar. Eles geralmente vêm acompanhados de 2 pontos. E logo em seguida, nós temos aí a presença dos travessões, iniciando, então, os diálogos, mas também já aprendemos que as aspas também sinalizam essas conversas, né, dentro do texto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, onde nós já aprendemos vários sinais de pontuação. Preciso me preparar para a redação do Enem. De um aluno que já está no ensino médio, que vai fazer vestibular, e uma das provas que ele fará é a redação. Então, ele tem que estudar bastante, tem que se preparar. As aspas foram usadas aqui, ó, porque é um discurso direto. É a própria pessoa quem está falando. Olha só, Maria disse, olha o verbo de elocução aqui, ó, que nós vimos ontem, seguido de 2 pontos. Mais uma vez, as aspas foram usadas, mas eu poderia colocar isso na linha de baixo e colocar o travessão. Não quero mais namorar você. Então, as aspas no início e no final. No discurso indireto, os personagens não falam. Essas falas são apresentadas pelo nosso narrador. Então, o narrador ele vai usar as próprias palavras dele para mostrar ali as falas dos personagens. Nesse primeiro caso aqui, nós já vimos que os textos são escritos em primeira pessoa. Preciso me preparar, ou seja, eu preciso.
Não quero mais, eu não quero mais. Primeira pessoa. No discurso indireto, nós vamos ver aí as narrações em terceira pessoa. Por que isso vai acontecer? Porque agora é o narrador que está trazendo ali as falas dos personagens. Então, nós temos aqui, ó, João perguntou se Maria almoçaria em casa, ou seja, não é o João que está perguntando, é o narrador que está falando o que o João perguntou. Ele disse que estava com fome, meu avô disse que não gosta de chimarrão. Ou seja, nesses três exemplos aqui, é o narrador quem está trazendo, ó, o que os personagens falariam. Então, ele está descrevendo aqui, né, ele está utilizando as próprias palavras para trazer aqui, ó, a fala dos personagens. Então, nós revisamos aqui. Discurso direto, então, são os próprios personagens que falam. Temos a presença do travessão, das aspas no texto. O discurso indireto é o narrador que vai trazer a fala dos personagens com as palavras dele. No discurso direto, nós seremos primeira pessoa, e no discurso indireto, nós seremos terceira pessoa. Agora, relembrando então esses conceitos, nós vamos ver aqui a página 15 da apostila, e agora todo mundo focado aqui, com lápis na mão e com a borracha. Lembrando que ao terminar cada correção, vocês vão dar aquele certinho a lápis do lado da resposta correta para a tia. Tia, mas eu errei. Não tem problema, você vai apagar, vai corrigir e dar o certinho também. Por que isso? Para que o seu material fique totalmente organizado e você já sabe aí tudo que já foi feito, que já foi corrigido, para que nada fique para trás depois. Então, vamos ler aqui, ó, um trechozinho do conto Quando Fiz 7 Anos, que nós lemos semana passada. Diz assim o trecho. Ele me explicou. Mostrou que a agulha estava sem funcionamento, balançando, e sacudiu a bússola, fazendo um barulhinho parecido com o de um chocalho. Disse que, com uma bússola perfeita, não acontecia aquilo. A agulha se movia por magnetismo. Então, nós temos aqui, ó, um trecho do conto. Vimos aqui, ó, novamente, né, o presente que o avô deu para o neto. Nós vimos isso semana passada, que é a bússola, e que ela estava com problema. Lembra que o avô tinha um quartinho lá nos fundos, na casa do filho, e ali ele tinha várias coisas guardadas, inclusive uma delas era essa bússola que ele presenteou, então, o neto. E aí eu gostaria que as pessoas prestassem atenção na correção e não em outras coisas que estão acontecendo agora no momento. Então, vamos lá. Nesse trecho aqui, ó, as palavras são de quem? Vamos ver. Do narrador. Por quê? Olha o que diz. Ele me explicou, mostrou. Nós temos aqui, ó, a terceira pessoa. Ou seja, é o narrador que está contando aquilo que aconteceu na história e não o próprio personagem que é o neto. Vou repetir por que é narrador. Ele me explicou, mostrou que a agulha estava sem funcionamento e sacudiu a bússola. Ó, disse que com uma bússola, ou seja, não é o personagem quem está falando, é o narrador que está trazendo então aí a fala dos personagens. Ele está trazendo com as palavras dele aquilo que os personagens estavam vivenciando na história. Então, olha só, a letra A não perguntou isso, mas a gente vai dizer, se aqui é terceira pessoa, e eu vi na letra A que é o narrador que está fazendo esse papel, de contar, então, essa história e trazer a fala dos personagens, o nosso discurso aqui, ó, vai ser do tipo indireto, terceira pessoa, onde o narrador vai contar, então, a história, né, a fala dos personagens. E na aula de ontem, vocês já viram, ó, marcado esse quadrinho aqui, com o marca-texto, justamente para, na hora de fazer o exercício, prestar bastante atenção. Eu sempre falo para vocês que essas caixinhas de texto são importantes porque elas trazem aqui informações que vão nos ajudar
a responder os exercícios. Então, diz assim, ó, no discurso indireto, o narrador conta uma história. Conhecemos as palavras dos personagens indiretamente. Por isso que nós marcamos aqui narrador, e eu falei para vocês que seria o caso do discurso indireto. Então, continuando, nós vamos aqui, ó, dar sequência ainda à página 15. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Olha a diferença agora do que eu estou lendo em relação à letra A. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Ó, temos até as aspas aqui, ó, presentes. Isso já nos dá um sinal de que essas palavras aqui foram ditas pelo personagem. Por quê? É o próprio personagem quem está falando. Ou seja, ele está falando com o sobrinho, dizendo que tem muito tempo, né? Que ele não vai lá na casa do tio, provavelmente tio ou tio. Aqui pode ser um ou outro. Então, é o próprio personagem quem está falando. Então, nós temos aqui, ó, as palavras sendo ditas pelo personagem. E se o exercício estivesse perguntando, aqui já muda tudo. Primeira pessoa, presença de aspas, o próprio personagem falando, eu teria, então, o discurso direto, que ontem também vocês marcaram aí na apostila, para justamente utilizar essa informação no exercício. Então, vamos relembrar, ó, no discurso direto, lemos as falas dos personagens de forma direta. Geralmente, ela é separada do discurso do narrador por um travessão ou por aspas. No caso da nossa letra B aqui, nós já identificamos que foram as aspas utilizadas. Se fosse dentro do texto, eu tirasse lá uma parte do texto, eu poderia também ter aqui na frente a presença do travessão, porque são os dois sinais que indicam falas dentro de um texto: travessão e as aspas. Por isso que é muito importante sempre lermos essas caixinhas de texto aí. Ainda na página 15, o exercício 2 diz assim: assinale X nos trechos que apresentam discurso direto. Atenção para o que eu vou dizer agora. Olha o que diz o enunciado: trechos. Isso quer dizer que você terá que marcar mais de uma resposta, porque trechos está no plural. Segunda informação importante no exercício: discurso direto. Acabamos de ver. O que é discurso direto? Fala do próprio personagem. Então, eu tenho que ler e descobrir se é um narrador que está contando a história ali do personagem ou se é o próprio personagem quem está falando no texto. Vamos ver aqui a primeira. Um presentinho de seu avô, disse ele. Detalhe, ó, aspas. E olha quem apareceu aqui, verbo de elocução. O que é verbo de elocução mesmo? São verbos que podem aparecer antes, no meio e depois da fala. Fala de quem? Do personagem. Então, vamos ver se essa primeira alternativa aqui, nós teríamos que marcar? Sim, porque aqui, ó, um presentinho de seu avô, disse ele. Ou seja, o avô está falando diretamente com o neto. Então, nós temos aí a presença do discurso direto. Então, nós vimos aqui, pessoal, que o primeiro trecho é discurso direto, porque nós temos aqui, então, a fala do próprio personagem. Vimos aqui as aspas presentes, vimos um verbo de elocução, tudo isso nos ajudou a identificar o discurso. Vamos ver o próximo aqui, ó. Eu já não aguentava mais esperar. Eu já não aguentava mais esperar. E agora? Será que nós vamos ter que marcar esse daqui? Vamos ver? Não, porque, ó, é o de baixo. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Eu já não aguentava mais esperar. É uma frase normal, não é fala de personagem. Já na... Ó, nós vimos aqui, ó, as aspas de novo.
verbo de elocução, 2 pontos e as aspas lá no final. Então, a segunda não era para marcar tia, mas o eu na primeira pessoa? Sim, mas aqui é simplesmente uma frase. Vamos ver o de baixo. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Passa, hein? Só também teria que marcar. Meu pai passou a ela a bússola. Será que eu teria que marcar e voltar? Não, porque aqui também é o mesmo caso da segunda frase normal, que nós não estamos falando aí em relação a um personagem contando alguma coisa. Corrijam com bastante atenção a página 15. E agora nós vamos lá para a página 16. Temos aqui um outro trecho do conto. Lembrando que o conto é Quando Fiz 7 Anos. Nós já conhecemos a história dele. E aí aparece o seguinte trecho. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir, que eu não reparasse. Depois ficou um instante coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. E aí, nós vamos agora... Então, nós temos aqui, um outro trecho do conto, né, que nós já vimos aí a história sobre ele. E aqui ele pede, letra A, que ontem eu falei até para vocês, espera a correção. E aí depois, se quiser passar marca-texto, lápis de cor, não tem problema. Mas em casa, faz com lápis normal de escrever, para vocês depois terem certeza se estava certo ou não. Na letra A, nós tínhamos que pintar as partes do texto em que o discurso é indireto. Ou seja, é o narrador que estará falando. Vamos ver o que nós teríamos aqui na letra A? Aí, depois que vocês corrigirem, aí vocês podem vir com marca-texto ou um lápis de cor. Então, vamos ver na letra A o que nós teríamos que marcar aqui. Disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Ou seja, discurso indireto. Pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Então, ou seja, aqui, o narrador é que está trazendo essa situação aqui lá da história. Então, agora sim, vocês podem, então, passar o marca-texto ou lápis de cor. Fica a critério de vocês. Aí, terminou, dá um certinho aqui do lado, na caixinha de texto, para que vocês possam, então, terminar a correção. Lais, alguma dúvida? Lais, Estou sem lápis. Oi? Lais, eu não vi. Então, pessoal, continuando aqui, passou marca-texto ou lápis de cor, ou se quiser deixar o lápis de escrever também, não tem problema. Desde que vocês coloquem certinho aqui, ok? Já está pronta. Vamos ver a letra B. Agora, o trecho que nós fizemos aqui, essa marcação, ele quer que vocês reescrevam todo o trecho, transformando o discurso indireto em discurso direto. Ou seja, o que vai acontecer agora? É o próprio personagem que estará falando. E agora, todo mundo bem atento aqui, à letra B. Vamos ver. Ele me abraçou apertado, mas disse, 2 pontos. Vamos tentar colocar uma parte em cada linha. Todo mundo prestando bastante atenção agora aqui, Essa primeira parte aqui não será modificada. Ela vai vir até aqui, Olha o seu aí direitinho. Não pode colocar tudo junto, tá bom? Seguindo aqui, igual da tia. Lá na primeira linha. Ele me abraçou apertado, vírgula, mas disse, 2 pontos, porque agora isso aqui vai virar um verbo de locução. Primeira linha, então, essa parte, a tia vai falando e vocês vão olhando e conferindo. Na outra linha, nós vamos colocar aspas aqui, não repare, vírgula, eu não vou poder ir, ponto, fecha aspas, esse pedacinho aqui, que era indireto, vai virar direto aqui embaixo. É esse pedaço aqui que nós vamos mexer.
Então, na primeira linha, ele me abraçou apertado, vírgula, mas disse, 2 pontos. O pedacinho que está em azul aqui para mim e o que vocês marcaram em casa. Vai vir para a linha de baixo, abrindo aspas, letra maiúscula, não repare, vírgula, eu não vou poder ir, ponto, fecham aspas. Na linha de baixo, até aqui, ó, o fazer, até a vírgula, ó, de depois até a vírgula aqui, ó, antes do E, vocês vão poder chegar até aqui, ó, presta atenção, na terceira linha. Começa no depois e vai até aqui, ó, o pediu, 2 pontos. Por que que o pediu que está em azul vai continuar aqui? Então, porque nós vimos que disse e pediu no discurso direto vira o quê? Verbo de elocução. Então, na terceira linha vai do depois até o pediu, 2 pontos. E aí, na outra linha, aspas, letra maiúscula, espere um pouco lá fora. Ponto, fecham aspas. Enquanto vocês estão conferindo e organizando, a tia Alessandra vai repetir. Na primeira linha, ele me abraçou apertado, vírgula, mas disse, 2 pontos. Presta atenção como que as palavras são escritas para não anotar errado. Segunda linha, abram aspas, letra maiúscula, não repare, vírgula, eu não vou poder ir, ponto, fecham aspas. Terceira linha, que é a parte maior do texto, começa aqui, ó, em depois e vai até o pediu aqui do jeitinho que está no texto. Quando chegar no pediu, vocês irão colocar 2 pontos. Tia, esse tracinho aqui eu tenho que colocar? Tem, do jeitinho que está no texto. E na última linha, vocês vão abrir aspas de novo, letra maiúscula, espere um pouco lá fora, ponto, fecham aspas. E aí nós transformamos, então, o discurso indireto em direto. Que, na verdade, o pedacinho era esse aqui, ó. O restante nós observamos aí que ficou da mesma forma. E lá na página 16, nós marcamos também esse quadrinho aqui, ó, com alguns verbos de elocução, que aparecem exatamente nos discursos diretos, que logo em seguida virão o quê? As falas dos personagens. E nós vimos aqui alguns exemplos. Já sabemos que existem outros exemplos. Roberto, alguma dúvida? Pode perguntar. Eu queria que você falasse, por favor, no exercício 3, a última linha. Espere. Ó, a tia voltou o slide. Estela, pode falar também. A tia perguntou, mas você não respondeu, por isso que eu continuei. Ó, abram aspas, letra maiúscula, espere um pouco lá fora, ponto, fecham aspas. Estela, qual a dúvida? Estela? Ok, então? Continuando, então, lá na página 16. No exercício 4, transcreva um trecho do conto que apresenta verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Então, ou seja, ele tem que aparecer antes do personagem começar a falar. Vamos ver aqui, ó. Ao me ver, vírgula, ele disse, 2 pontos. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Seu avô pergunta sempre por você. Então, assim, vocês podem colocar qualquer pedacinho do conto que tenha um verbo desse tipo aqui, seguidos de 2 pontos, e logo depois vem a fala do personagem. Então, vocês têm aí várias partes do texto que podem ser utilizadas como resposta. A tia colocou uma aqui, ó, uma sugestão. Uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Seu avô pergunta sempre por você.
Eu acho que ele está sentindo a sua falta. Vai lá. Então, aqui, ó, é um trecho. E olha onde está o meu verbo de elocução aqui, ó. O disse, 2 pontos. Eu vou voltar ao slide, Letícia, só um minutinho. Então, na primeira linha, vocês vão colocar exatamente essa partezinha aqui, ó, que apresenta um verbo de enunciação antes da fala de um personagem. Então, vocês podem colocar, ó, esse pedacinho aqui, ó, ao me ver, vírgula, ele disse, 2 pontos, abram aspas, uai, sobrinho, você sumiu lá de casa. Pode colocar também só esse pedacinho aqui, se quiser, com aspas aqui no final. E aí, outras partes do texto que vocês encontraram, verbos de elocução, que seguem esse modelo aqui, ele também serve como resposta para o exercício. Voltando ao slide, Letícia, ó, não fiquem preocupados que se não der tempo de vocês fazerem todas as anotações agora, depois também vocês terão lá a correção postada lá no campo de atividades no portal, e aí vocês vão poder continuar fazendo a correção se ficou alguma coisa pendente. Ok, então? E aí, vamos só voltar então aqui, ó, no próximo exercício. Lembrando que tem que ter os 2 pontos, tá, pessoal? E aqui pode ser só esse primeiro pedacinho aqui, aí vocês lembrem de colocar aspas no final. Sempre quando colocar aspas é no início e no final da resposta, tá bom? E aqui nós finalizamos então a nossa correção, caprichando, e espero que todo mundo aí corrija com bastante atenção, letra bacana, dando certinho em todas as questões, para a atividade ficar totalmente certinha, ok?